Para quem já está me vendo, oi pessoal, estamos fazendo os últimos ajustes aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Então vamos lá. Então, boa noite para todos, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Algumas pessoas estão aqui ao vivo, outras vão assistir a partir de amanhã, né? Que vai ficar gravado e a gente vai compartilhar nas redes. Para você que se inscreveu, se você tiver a vontade de compartilhar também, por gentileza, agradeço, porque aí mais pessoas também receberão essa live. Então, primeiro, novamente agradecer quem participou da enquete. Nós tínhamos alguns temas da live e hoje a gente vai começar a falar, né, do tema. Na verdade, o tema escolhido para a nossa live é como melhorar seu relacionamento, mesmo que o seu parceiro não mude nada. Né? Então, tema de hoje, como melhorar seu relacionamento, mesmo que seu parceiro não mude nada. Então, as pessoas estão entrando agora, estão se conectando. Então, vamos aguardar mais alguns momentinhos e vamos ver quantas pessoas conseguirão. A gente está usando um aplicativo também novo para ver se consegue transmitir Instagram e Facebook ao mesmo tempo. Então, também é um teste aqui para nós. Então, algumas pessoas já estão entrando. Então, para quem está entrando agora, né? Então, nós vamos começar a falar do tema, né? Como melhorar seu relacionamento, mesmo que seu parceiro e a sua parceira não mude nada. Então, muitas vezes, nós ficamos perguntando, ou até com uma expectativa mesmo. Eu gostaria que meu parceiro, minha parceira mudasse alguma coisa. No íntimo, a gente às vezes tem uma expectativa e a gente já sabe que a expectativa vai gerar frustração, porque existem alguns princípios básicos, alguns princípios que nós vamos falar de 3 hoje, que toca essa questão dessa expectativa, que na verdade é uma falsa expectativa de querer mudar o outro. Então, os 3 princípios básicos que nós falaremos nessa live de hoje, e aí depois se você ficar com alguma pergunta, alguma questão, você pode deixar aí nos comentários, eles tocam leis universais. Então, até para esclarecer, que algumas pessoas me perguntam, Cris, mas princípios eles variam de cultura, de situação, de pessoa? Não. Os princípios básicos, ou os princípios universais, eles valem para qualquer cultura, para qualquer situação, para qualquer pessoa, ou seja, eles são princípios que regem as relações, os contextos e os sistemas que a gente está inserido e que, independente da gente concordar ou não, eles vão atuar sobre nós. Tá? Então, é interessante a gente compreender o que são princípios, porque senão às vezes a gente fica com a impressão que o princípio vale para a Cristi, mas não vale para a Ellen, não vale para a Carol, não vale para a Raquel. Então, os princípios servem para todos nós. Então, existem 3 princípios básicos que tocam o tema de hoje, né? Como melhorar o nosso relacionamento sem que o nosso parceiro ou parceira mude nada. O primeiro princípio é que ninguém muda ninguém. É um princípio que parece meio óbvio, mas nem sempre no dia a dia a gente tem essa clareza desse princípio. Porque vamos pensar, vocês imaginam se a gente de fato tivesse o poder de mudar alguém? Será que as pessoas seriam como elas são? Será que as pessoas seriam singulares? Será que as pessoas seriam realmente originais? Então, se tivéssemos o poder de mudar alguém,
na verdade, não seríamos seres únicos e originais. Então, o primeiro princípio básico é que ninguém muda ninguém. E aí eu convido a gente a pensar, quantas vezes eu tive a expectativa de mudar o outro e ao ter essa expectativa, eu deixei de olhar para algo que eu podia mudar. Então, esse primeiro princípio, que é um princípio que rege, né, a qualquer tipo de relação, quando a gente compreende que ele atua e ele é maior do que qualquer relação, a gente, na verdade, assume o quê? Uma autorresponsabilização. Nós assumimos o quê? A única condição que é o quê? Quem que muda o quê? Quem que é a única pessoa que pode nos mudar? Já sabemos, é a gente mesmo. Então, nesse sentido, o primeiro princípio básico, a gente precisa sempre lembrar que numa relação, para eu querer melhorar a relação, eu preciso primeiro me perguntar o que funciona para mim. Essa pergunta parece que é óbvia, mas eu falo que é uma pergunta mágica. O que funciona para mim num relacionamento? O que serve para mim e o que não serve também? Quando a gente começa a aprofundar essa pergunta, naturalmente a gente começa de olhar para o que o outro precisa mudar e sim a gente olhar o que a gente pode melhorar em nós mesmos, né? O que a gente pode mudar em nós mesmos nos pequenos gestos, nos pequenos pontos do dia a dia. Seja olhar o outro pelo outro e abrir espaço para compreender por que ele age assim, seja eu permitir que eu também seja eu mesma numa relação. Então, princípio básico que eu gostaria que a gente refletisse é esse, que ninguém muda ninguém. O segundo princípio básico, que é um princípio que não é tão óbvio assim, mas porém é um princípio básico das relações, é o seguinte: tudo que me incomoda no outro é só uma projeção. Então, se eu me incomodo com o meu parceiro, né, com minha parceira, seja em qualquer circunstância, sabe? Me incomoda, um exemplo simples, do jeito que ele escova o dente, do jeito que ele se alimenta, do jeito que ele se veste. Qualquer coisa que me incomoda no outro, na verdade, é uma projeção minha. Porque vamos pensar assim, se todos nós nos incomodássemos com as mesmas coisas, imagina como seriam as relações. Então, o incômodo nunca é do outro. O incômodo é meu comigo mesma. Meu comigo mesmo. Então, o convite aqui é olhar o seguinte: você até registrar e fazer uma lista do que te incomoda hoje no outro. O que você vê no outro que talvez seja pistas, né? Para a gente olhar para os nossos pontos cegos. Porque é um outro princípio que está por trás desse princípio, que é todos nós temos pontos cegos, ou seja, todos nós temos pontos para serem desvendados e o outro, a interação com o outro, ajuda o quê? A gente olhar para possíveis pontos cegos. E quando eu me incomodo com alguém, seja meu parceiro, seja qualquer tipo de relação, na verdade é uma pista de algo que eu não estou vendo em mim e que eu projeto no outro. Então a palavra projeção é o quê? É colocar algo que está dentro de mim que eu não vejo, que eu não reconheço, no outro. Logo, ele se torna um espelho para mim e me ajuda a, se eu tiver abertura para isso, a reconhecer o que eu preciso olhar para mim. Então, um exemplo também desse princípio básico. Quando a gente está fazendo aniversário de casamento, né? Aniversário de namoro, tal. Às vezes eu me incomodo que o outro não pensou em tudo que eu gostaria que ele pensasse. Por exemplo, será que ele escolheu onde a gente vai almoçar? Será que ele escolheu um presente que eu gosto? Será que ele escreveu alguma coisa para mim? Ou seja, a gente deposita um monte de expectativa que pode virar incômodos, ao invés de perceber o seguinte: o que eu posso fazer, na minha perspectiva, que é genuíno, para de fato
me aproximar do outro. Ah, Cristian, mas eu também gostaria que ele fizesse algo por mim. Então tem um princípio também, que também limpa essas projeções, que é o quê? Declarar o que faz sentido para você. Pode ser que o outro acolha, pode ser que ele também acha que não serve, ou seja, possibilidades para de fato a gente o quê? Limpar a projeção. Porque tudo que eu projeto vira meu espelho. Se eu olho para isso como uma condição favorável, saudável, maravilhoso, porque eu cada vez mais eu vejo os meus próprios incômodos e logo consigo ver o outro pelo outro. Então tem uma questão aqui, que é uma dica também dentro desse princípio, que é o quê? Toda vez que eu me flagro, né, numa questão de olhar para as projeções, o que é interessante perguntar? Que necessidade eu não estou vendo que esse incômodo está me mostrando? Né? Qual que é o sentimento que me vem? Que sensação que me vem? Então, nesse sentido, eu te convido a registrar mesmo, tá? Diante do incômodo, e claro, todos nós temos vários incômodos em relação, principalmente quando a gente começa a olhar para isso, em relação ao nosso parceiro e parceira. Então, não é bom, ruim, certo, errado, né? Algumas pessoas me perguntam, Cristian, mas tem uma quantidade saudável para isso? Não necessariamente. O saudável é olhar para isso e me fazer essas perguntas. Então, se você quiser anotar, né, essas perguntas aqui. Primeiro, qual que é a real necessidade desse incômodo estar se apresentando agora? O que eu sinto ao olhar para esse incômodo? O que eu estou precisando ver e que de fato até agora não estava sendo manifestado? E o que está muito difícil de eu aceitar em mim? Então tem uma questão da projeção que é mais profunda, que é o quê? Quando eu projeto, que é um mecanismo de defesa, né? Eu projeto em alguém algo que está muito difícil para eu reconhecer em mim mesma. E nesse sentido, é tão poderoso e ao mesmo tempo libertador quando eu vejo esse lugar, mas também me tratando com cuidado, né, e amorosidade, não um lugar que eu também começo a me rejeitar, que aí eu crio um problema maior e um outro problema. Mas se eu consigo ver o que está difícil de eu aceitar em mim, que eu estou projetando no outro. Então, tem um casal que eu atendo que é muito interessante, porque a mulher sempre rejeita o homem quando ele se torna agressivo, mas ela rejeita de um jeito assim muito incomodada, né, com a situação. E a gente foi aprofundando durante as mentorias, durante as sessões de casais e também individual, que na verdade esse incômodo era dela, ela conseguiu ver isso, por quê? Porque ela permite que a situação aconteça quando ela nos posiciona. Então, quando ela fica em cima do muro diante de alguma situação, quando ela fica fazendo algum tipo de jogo mesmo para ser aceita e para ser vista, logo a forma que ele aprendeu na perspectiva dela é agressiva. E a gente foi perceber que não era uma agressividade, era mais um posicionamento também de se colocar como alguém parte da relação. Então, quando a gente começa a perceber essas nuances e a gente limpa um pouco a nossa idealização, a nossa projeção no outro, a gente começa a descobrir, na verdade, o que é difícil de eu aceitar em mim. Porque, em essência, gente, não existe vítima nem agressor. Toda vítima tem um agressor dentro de si e todo agressor tem uma vítima dentro de si. Então, são complementares. Quando eu olho para isso numa perspectiva mais adulta, mais consciente, eu consigo o quê? Olhar para o que eu posso mudar, logo talvez eu seja estímulo para o outro escolher fazer algo diferente, mas é o outro que escolhe mudar o comportamento, não sou eu. Tá ok? Então, tem uma pergunta aqui, né? Todo incômodo é uma projeção minha? Sim, todo incômodo é uma projeção minha. E por que, Cris? Porque, na verdade,
Eu acho que eu falei um pouquinho antes, talvez a pessoa não tinha chegado ainda. Porque imagine todo mundo se incomodar pelas mesmas coisas. A gente tem incômodos diferentes, né? Então, eu vou dar um outro exemplo para você. Eu atendo um outro casal que um ficava muito incomodado que a pessoa bebia muito, né? Então, bebia todas as vezes que tinha festa, bebia muito e não tinha controle. E aí, aparentemente, a pessoa que estava reclamando, né, do outro, eu tô incomodada tal, é porque ele bebe muito, né? Até ela perceber assim, peraí, eu que preciso me posicionar e falar que isso não serve para mim. E falar não no sentido pedindo que o outro mude, se posicionando realmente, falando assim, olha, isso não serve mais para mim. Por mais que eu te ame, por mais que eu goste de você, isso não serve mais para mim. A partir do momento que ela conseguiu se posicionar verdadeiramente em relação a isso, a pessoa teve a escolha de parar de beber ou não. E o incômodo desapareceu. Nesse caso, a pessoa escolheu parar de beber. Então, assim, todo incômodo é uma projeção minha. É claro que a gente pode aprofundar, são camadas, né? Mas isso é uma premissa. Isso parte do princípio básico do segundo que eu trouxe. Né? Então, o primeiro princípio básico: ninguém muda ninguém. Não temos esse poder. E se tivéssemos esse poder, imagine, as pessoas não seriam genuínas, porque seriam uma vontade, né, inconsequente de querer toda hora, eu quero mudar aquela pessoa, eu quero mudar isso, tal, tal. E aonde que está de fato a essência, o DNA específico, a pessoa por ela, o ser infinito. O segundo é que tudo que me incomoda no outro é projeção minha. É algo que é profundo, que muitas vezes é difícil de eu aceitar em mim mesma. Logo, por isso que eu me incomodo com o outro. Cristian, mas eu não concordo. Eu compreendo e respeito, porque num primeiro momento não é tão óbvio esse princípio. Mas quando a gente abre espaço para olhar para isso, a gente vai chegando e fica claro até esse incômodo desaparecer. Tá ok? E o terceiro princípio básico é que toda ação tem uma consequência. Então, tudo que eu escolho fazer, o que eu faço, consciente ou inconsciente, vai ter uma consequência no curto, médio e longo prazo. Então, eu escolher, por exemplo, ter um alto compromisso comigo mesma de sempre olhar para os meus incômodos, isso abre hoje uma perspectiva de eu limpar as projeções no outro e até conseguir ver quando o outro projeta em mim e que não é meu aquilo, tá? Então, como é que é isso, Cris? Então, por exemplo, às vezes é comum a gente ver os casais, um tá incomodado com o outro, né? E o outro, de alguma forma, tem uma consciência mais clara, uma clareza maior, e ele não se deixa ser projetado, porque quando a gente tem também um nível baixo de consciência, a gente entra na projeção do outro. Isso também é outra consequência que acontece, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas então eu sou isso mesmo. Né? Você é ciumenta, né? Uma outra cliente, você é ciumento, uma outra cliente minha com o marido, você é ciumento. De tanto ela falar isso ao longo da vida, ele incorporou como uma verdade que ele era ciumento. Até a gente começar a olhar para isso de uma maneira mais consciente. Na verdade, era uma projeção dela, que ela tinha ciúmes dele, só que ele, como também não olhava para isso, e aí isso chama emaranhamento, né? A gente consegue o quê? Ver que as coisas estão amarradas e não viram saudáveis, ficam cada vez mais tóxicas, e não ajuda a gente o quê? Olhar a pessoa separada da outra pessoa. Então, num processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autoaprofundamento, e principalmente quando a gente está falando em casais, a gente consegue ver isso claramente e a gente consegue limpar as projeções do outro. Né? Então, vendo quando o outro está projetando, muitas vezes, de acordo com cada casal, tem várias técnicas, ferramentas, mas muitas vezes
eu sugiro que a pessoa olhe para aquilo, perceba o que faz sentido e normalmente só de olhar e não criticar o outro volta para si mesmo e começa a olhar, peraí, isso não é dela, isso é meu, tá ok? Então esse é o terceiro princípio básico. Então já temos aqui várias pessoas, mais de 40 pessoas aqui na nossa live. Se você puder ir compartilhando, porque isso vai ganhando também uma outra proporção, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Na verdade, é mais uma compartilhar de informações. E se você tiver também alguma outra dúvida específica, pode ir escrevendo, tal. E se eu não responder também tudo agora, eu vou poder também ir respondendo ao longo da semana, tá ok? Então, recapitulando. Então, hoje nós estamos na live falando de um tema que foi escolhido por muitos de vocês, que é como melhorar seu relacionamento mesmo que seu parceiro ou sua parceira não mude em nada. E a gente está falando de 3 princípios básicos que tocam diretamente esse tema, que é o seguinte: primeiro princípio básico, ninguém muda ninguém. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Temos o poder de mudar quem? Nós mesmos. Né? A única pessoa de fato que a gente pode mudar somos nós. Segundo princípio básico, tudo que me incomoda no outro é só projeção. Então, é uma excelente oportunidade e uma possibilidade de eu olhar, deixa eu aprofundar sobre isso. O que esse incômodo está querendo me trazer? O que ele está querendo me revelar? Tá? E o terceiro princípio básico é que toda ação tem uma consequência. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu tenho de intenção tem uma consequência. Então, quando eu tenho uma intenção, que também é uma ação, de olhar para o meu incômodo, pegando o segundo princípio, naturalmente, gente, é impressionante como as coisas começam a se abrir. E às vezes eu crio uma condição de criar um diálogo com a pessoa que muitas vezes, quando é desse lugar de abertura, de não querer mudar o outro, e sim olhar para o que eu não estou conseguindo ver em mim mesma, eu consigo, de fato, estimular que o modo do relacionamento comece a mudar. Então, tudo que eu mudo em mim pode ser estímulo para o outro escolher fazer diferente. Então, não é que eu mudo o outro, porque às vezes as pessoas falam, ah, Cris, mas você me ajudou a mudar muita coisa na minha vida, ah, a minha esposa me ajuda tanto, tal. Na verdade, a gente pode contribuir sendo o quê? Coerente com as nossas mudanças e eu posso o quê? Ser estímulo para o outro se inspirar em mim e escolher querer mudar. Então essa é a nuance. É muito diferente de eu querer mudar o meu marido. É muito diferente de eu querer mudar o meu relacionamento. Porque a responsabilidade fica depositada em quem nesse sentido? Em mim ou no outro? No outro. E aí cria uma desarmonia, que é um princípio também, daí é uma lei sistêmica do dar e receber, das constelações, onde eu não consigo demonstrar o que eu posso mudar por mim mesma, logo eu não abro espaço para o outro demonstrar o que ele pode também escolher fazer diferente comigo. Então vamos avançar mais um pouquinho. Quando eu olho para essas condições que nós estamos falando, né? Vou pegar agora o último princípio para a gente aprofundar mais um pouco. Toda ação tem uma consequência. Então, assim, gente, se eu tô repetindo as mesmas histórias, ou seja, nós já sabemos disso, né? Mas às vezes a gente muda de parceiro, muda de parceira, a gente repete a mesma história. Dica aqui, quando eu tô repetindo muito a mesma história e parece que eu não saio do lugar, parece que é pesado para mim, tem pontos de vistas fixos que eu comprei de alguém, e normalmente vem de pai e de mãe, que eu preciso olhar para aquilo.
Ah, Cristi, mas e se for um ponto de vista fixo que é saudável? Normalmente, quando a gente repete alguma coisa e a gente não sente leveza, é algo que não serve para nós. Então, essa é uma outra dica. Então, repetição significa estou preso, presa a pontos de vistas fixos. E que também são ótimas possibilidades, oportunidades para falar assim, o que ele está querendo mostrar para mim e que eu não estou querendo ver. E aí uma dica, se você já tem um nível, né, de proximidade com o seu parceiro, com a sua parceira, tenha coragem de perguntar para ele, para ela, né, o que você acha que eu posso estar fazendo e que eu não estou contribuindo para que a nossa relação melhore. Esse também é um movimento que nós podemos fazer, nós temos a liberdade de fazer, temos que ter coragem muitas vezes, mas isso é interessante, porque muitas vezes na resposta do outro, ele dá dicas para nós de pontos de vistas fixos, né, que a gente está preso e que é ponto cego que a gente não está olhando. Então, isso é um outro ponto. Nesse sentido, ponto de vista fixo que não é visto gera também uma projeção. Né? Então, como é que eu posso desconstruir ou destruir e descriar uma projeção? Primeiro passo, você tendo a coragem de olhar para o seu incômodo. Então, uma dica relativamente simples, mas que também requer coragem, né? É colocar, por exemplo, escrever qual que é o seu incômodo com a outra pessoa. Então, vamos pensar que o meu incômodo com a outra pessoa é que me veio um exemplo que ele nunca assiste o mesmo filme que eu assisto, por exemplo, tá? Então, ou seja, tem gostos diferentes, qualquer tipo que seja gostos diferentes, e eu gostaria que ele tivesse o mesmo gosto que eu, certo? Então eu escrevo isso. E aí eu vou me perguntar, que sentimento eu tenho, que sensação eu tenho que brota desse incômodo? Porque normalmente, gente, a gente para no ponto só do incômodo. Eu preciso aprofundar. Então, um nível abaixo é perceber que sentimento e sensação eu tenho. Ah, pode ser que eu me sinto rejeitada, porque ele gosta de coisas diferentes e nunca faz alguma coisa que eu gosto. Por exemplo, rejeição, tá bom. Esse tipo de rejeição tá onde em mim? E aí a gente vai aprofundando. Tá na minha criança que se sentiu rejeitada? Tá na minha adolescente que se sentiu rejeitada? Tá na minha maneira de ver qualquer tipo de relação, porque às vezes não é só com parceiro ou com parceira, né? Em todas as relações, quando alguém gosta de algo diferente, não faz como eu me sinto rejeitada. Então é uma maneira de a gente aprofundar isso. E aí eu vou para a emoção primária, né? O que é emoção primária? São os sentimentos mais puros. E o que eu sinto realmente? Que emoção que vem? Vem uma tristeza, vem raiva, né? Vem uma angústia, já é derivada de tristeza. Então, que emoções que vem? Vem raiva, vem tristeza, vem o quê? Tá? Nesse exemplo que eu estou dando, me vieram essas duas essas emoções primárias, né? E vou o quê, gente? Se eu não consigo olhar para isso sozinha, tá? Porque isso também é um ponto. Todos nós precisamos de apoios sociais. Pessoas que nos ajudam com imparcialidade e sem julgamento a olhar para isso. Então, é muito saudável você procurar qualquer tipo de ajuda nesse sentido que você se sinta o quê? Mais leve. Então, pode ser desde um processo terapêutico, dependendo do nível de profundidade que seja, né? Pode ser uma técnica que você às vezes faz um curso e que te ajuda a fazer esse aprofundamento. Então, a técnica pode ser o seu apoio social. Pode ser qualquer tipo de processo que te ajude o que é desconstruir essa projeção. O primeiro grande passo, voltando, é eu reconhecer que todo incômodo é uma projeção.
E muitas vezes, quando eu me permito e abro esse espaço, eu começo a perceber que tem indícios que vão aparecer no dia a dia, porque eu estou aberta para ouvir isso, para permitir pessoas que comentam, artigo que eu leio, que vão me ajudando a entrar num lugar mais aprofundado, mais essencial, logo mais adulto, mais consciente, ok? Então vamos avançar mais um pouquinho. Então, quando eu continuo fazendo tudo do mesmo jeito, já falamos, né? Na verdade, eu tô repetindo história, eu tô correspondendo à expectativa de alguém, eu tô, na verdade, querendo agradar alguém. E tem uma nuance também. Quando eu tô repetindo história, na verdade, muitas vezes eu tô cumprindo o projeto, e projeto também vem de projeção, normalmente de pai e mãe. E a gente não percebe isso com tanta clareza no primeiro momento. Então eu também preciso olhar a história do meu pai, a história da minha mãe. Como é que eu vejo os dois, ou como é que eu vi os dois enquanto parceiros, como eles eram, a história dos meus avós, bisavós. E isso ajuda a desconstruir, a descriar, a destruir as projeções. E vamos investigando. É um contínuo de olhar na perspectiva de mim mesma e não do outro, porque eu também já vi casais, não, mas eu sei, Cristi, tudinho que está acontecendo na vida dele, eu sei exatamente por que ele funciona assim, começa da teoria. Nesse sentido, a gente já vê que também é uma defesa para olhar para alguma coisa que é muito difícil de aceitar em si mesmo. Né? Então, dificuldade no sentido de eu não ter coragem de olhar para isso, porque se eu olho, eu vou ter as respostas, eu vou olhar com a permissão de escutar minha sabedoria, porque no fundo todos nós sabemos muitas coisas, a gente tem uma sabedoria maior, né? O nosso saber é acessível se a gente permite que ele se manifeste. Então, o primeiro princípio que ninguém muda ninguém, quando a gente olha para isso com a verdadeira perspectiva, o que, que é isso? Eu percebo que isso é um princípio que, independente de eu concordar ou não, eu começo a abrir um espaço e permito que a minha autorresponsabilização apareça. Que movimentos aconteçam a partir de mim e não esperando algo do outro. Tá ok? Por outro lado, quando eu tenho uma clareza que as coisas não são do outro, são projeção minha, que o incômodo não é do outro, é meu, e eu busco uma ajuda efetiva, né? E às vezes pode ser profissional, pode ser até de alguém que você confia muito mesmo. Né? Eu sou psicóloga, mas não é por isso que sempre tem que buscar psicólogo. Tem algumas situações, se a gente tem uma amiga, amigos que são muito próximos, que não vão falar só coisas para nos agradar, mas que vão falar de fato algo para a gente refletir, maravilhoso. O que a gente precisa é ter a humildade realmente de reconhecer que eu preciso do outro para olhar ou espelhar algo que eu não estou vendo, porque temos pontos cegos, tá ok? Ou uma técnica que me ajude a entrar nesse lugar e ajude o quê? A eu viver de fato a vulnerabilidade. A eu ter coragem de olhar para mim e perceber aonde eu posso de fato melhorar, aonde eu posso mudar, o que eu preciso também manter, né, para de fato a gente conseguir cada vez mais também apropriar das nossas forças, porque tem muitas forças que a gente tem que numa situação também que às vezes está muito desgastado o relacionamento, precisamos aprender também a contar com as nossas forças. Aliás, eu falo bastante das nossas forças de caráter, que são os nossos superpoderes. Para quem ainda não está lá no meu canal do Telegram, tem bastante material já que eu falo sobre isso. Então, esse é um passo importante também. Olhar para as nossas forças, para os nossos superpoderes, para as nossas potencialidades, porque abre espaço também para quê?
para eu reconhecer isso no outro, para eu reconhecer que forças essa pessoa tem, que pode ser complementar às minhas, quais são os superpoderes que a pessoa tem. Então isso também é um outro caminho e muito saudável quando a gente quer melhorar o nosso relacionamento. Tudo muda quando a gente muda a nossa perspectiva. Então, se eu tenho a coragem de mudar a perspectiva de como eu me vejo, de como eu vejo o outro, e abro espaço e me permito que as coisas comecem a serem manifestadas e reveladas de um lugar que é saudável, gente, é impressionante como as coisas começam a mudar. Então, é o meu movimento, é a forma como eu vejo, é a minha energia. E uma outra dica essencial é o seguinte: quando eu olho para o meu relacionamento, eu posso estar olhando meu relacionamento como um problema ou como uma grande possibilidade da gente melhorar muitas coisas. Então, todo olhar de problema, a energia tende a ficar o quê? Destrutiva, mais tóxica. E de alguma forma eu quero solucionar, e às vezes rápido, com um único caminho. Quando eu olho o meu relacionamento como possibilidade, como possibilidades de eu melhorar, de eu crescer, de eu me desenvolver continuamente, logo eu posso ser estímulo para o outro também despertar para isso. Então esse é o convite aqui também. Então o que eu gostaria de combinar para quem também já se planejou para me assistir na live da próxima semana? Primeiro, você responder essa pergunta, tá? E depois eu vou deixar escrito aqui também. Na sua perspectiva, neste agora, o que se requer para que o seu relacionamento melhore? Então, de novo, na sua perspectiva, neste agora, o que se requer para que o seu relacionamento melhore? Já sabemos, só relembrar, melhore, quem que consegue melhorar? Neste agora, quem está aqui mais consciente é você, porque eu não mudo ninguém. Então, o que você quer neste agora para que o meu relacionamento melhore? Outra pergunta: o que funciona para você em termos de relacionamento? O que é verdadeiro para você? Cristo, mas o que é verdadeiro? Verdadeiro é relativo, verdadeiro é tudo que é leve para você. Então, essa é uma dica também. Tudo que é verdadeiro para nós é leve, que pode ser pesado para o outro, mas para nós é leve. Então, o que é verdadeiro para você em termos de relacionamento? E aonde você percebe que você tem contado mentira para você em relação ao seu relacionamento? E mentira é tudo que é pesado, tá? E muitas vezes a gente conta várias mentirinhas para nós mesmos e depois a gente não entende por que a gente fica pesado, né, angustiado, tendo alguns sentimentos que são autodestrutivos. Então, essas são as 3 perguntas que eu gostaria que vocês refletissem essa semana. Então, na sua perspectiva, neste agora, aonde eu vejo o que se requer para que meu relacionamento melhore, o que é verdadeiro para mim no meu relacionamento, o que funciona, o que serve, o que é leve, e que mentiras eu tenho contado para mim mesma em termos de relacionamento. Lembrando que tudo que é pesado é uma mentira, que serve para as pessoas, mas talvez não sirva para mim. Então, nesse sentido, qual que é a dica para nós aqui nessa semana, com esse tema que foi escolhido? Escute mais a sua sabedoria. Todos nós temos uma sabedoria integral, né, que conecta o pensar, o sentir e o agir. Se a gente abre espaço e não fica só no campo mental, e não fica também só no sentimento, ou sai fazendo alguma coisa, quando eu abro esse espaço para integrar, que é a sabedoria integral, coisas, vou ousar dizer aqui, mágicas irão acontecer. E por outro lado,
Permita que pessoas que você confia fale coisas que talvez você hoje não está vendo. E quem sabe pode até ser seu parceiro e sua parceira. Então, ouse ser vulnerável, ouse ser você, ouse buscar uma ajuda que faça sentido para você, para de fato a gente começar a aprofundar os outros temas que virão, baseado também nessa perspectiva que a gente falou hoje. Ah, e uma dica para quem gosta de filmes, tá? Um filme que lançou recentemente, que eu também vou convidar você a assistir, que é O Amor à Segunda Vista. Então, esse filme está fantástico, na minha perspectiva. Tem pontos muito interessantes que a gente começou a falar hoje, que nós vamos falar também nos outros próximos temas. E eu te convido, se você conseguir assistir esse filme, nós falaremos também dele nas próximas 2 lives e vamos conectar esses 3 temas que nós estamos começando a falar hoje aqui. Então, se você tem alguma pergunta a mais, se você tem algum comentário para dizer, se você quiser deixar perguntar mais alguma curiosidade, enfim, fazer qualquer comentário, se você curtiu, se você quiser dar um like, muito grata já de antemão pela sua participação, pelo seu comentário, por compartilhado essa live. E espero te ver na próxima live. Para quem não pôde assistir e que também comentou com você que gostaria de assistir, vai ficar gravado, depois nós vamos disponibilizar nas redes sociais. E espero te ver em breve. Um beijão, um abração, que vocês tenham uma excelente semana, que a gente tenha uma semana mágica, cheio de insights, cheia de novas possibilidades e que de fato a gente comece a focar mais a energia nas possibilidades da melhoria do nosso relacionamento, não nos problemas, para de fato a gente começar o quê? A ser mais a gente, a mudar o que a gente pode mudar, que está no nosso alcance, que somos nós, e quem sabe ser estímulo para o outro querer escolher mudar algo. Abração, gente, e até breve. Tchau, tchau.